Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM. Sou Frei Inácio. Estamos reunidos nesse nosso programa Pão da Palavra, hoje celebrando a Epifania do Senhor, nesse domingo, a solenidade da Epifania do Senhor. Convido a você a tomar em suas mãos o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo nascido Jesus da cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos a festa da Epifania do Senhor. O que é Epifania do Senhor? Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Hoje nós queremos celebrar Jesus, que é manifestado a todo o mundo, Jesus que é revelado a todo o mundo como o Salvador, como o Messias. Jesus, ele não é o Salvador apenas do povo de Israel. Jesus, ele é Salvador de toda a humanidade. Jesus é Salvador de todas as culturas, de todos os povos, de todas as pessoas. Então é isso que nós queremos celebrar com a festa da Epifania. E como que esse mistério aparece no Evangelho de hoje? Da seguinte forma: o Evangelho de hoje nos retrata a visita dos magos ao recém-nascido. Vejam só que interessante. No Evangelho nós temos alguns personagens. Nós temos os magos do Oriente, ou seja, quer dizer, eles não são judeus, que seguindo uma estrela vêm e reconhecem em Jesus o Messias, o Rei, e vêm para adorá-lo. E nós temos um outro personagem que é Herodes, rei dos judeus, que não deseja adorar o menino Jesus, pelo contrário, não o reconhece como Messias e Senhor, e, além disso, procura matá-lo. Se dessemos sequência ao Evangelho, nós veríamos que a tentativa de Herodes de matar o menino Jesus. Herodes representa os líderes judaicos que não aceitaram Jesus como Messias, e os magos representam os povos pagãos que acreditam em Jesus, que reconhecem em Jesus o Salvador e o Messias esperado e o adoram como Senhor e Mestre. Então nós temos no Evangelho de hoje esse simbolismo muito marcante na linguagem de Mateus, de povos estrangeiros adorando o menino Jesus, reconhecendo nele o Salvador, ao passo que o próprio povo, simbolizado pelo rei Herodes,
não reconhecendo em Jesus o Messias esperado. Então, mostrando que a salvação de Jesus é aberta a todos os povos. Em primeiro lugar, ao povo de Israel, seu povo eleito, povo de Deus, mas aberto a todo mundo, a todas as culturas, a todas as nações que queiram viver o Evangelho. Outra coisa também que aparece no Evangelho de uma forma muito bonita é que, quando os magos encontram o menino Jesus e o adoram, avisados em sonho, eles não voltam a Herodes, mas retornam para a sua terra seguindo outro caminho. É uma forma muito bonita de se dizer que quando a gente encontra Jesus na nossa vida, é impossível a gente ser a mesma pessoa. Quando encontramos de fato e fazemos uma experiência com Jesus na nossa vida, é impossível a gente voltar pelo mesmo caminho. A gente retorna por um outro caminho, e essa palavra é muito bonita, porque a palavra retornar é a mesma palavra utilizada na Bíblia para a conversão, para a mudança de vida. Os magos levaram presentes a Jesus: incenso, ouro e mirra. Na tradição, o incenso significa reconhecendo em Jesus a divindade, o ouro reconhecendo em Jesus a sua realeza, e a mirra reconhecendo em Jesus a sua humanidade. A mirra era o perfume com o qual se embalsamava os mortos. Então Jesus é rei, Jesus é Deus, Jesus é ser humano, verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, rei e Messias, enviado por Deus para salvar todos os povos. Os magos chegaram a Jesus seguindo a estrela. Essa estrela simboliza o próprio Deus. O próprio Deus. Deus é que nos conduz para crer em seu Filho. Isso aparece no Evangelho de João, quando Jesus diz assim, que ninguém crê em Jesus se não for atraído pelo meu Pai. Então a estrela simboliza o próprio Deus que nos leva a crer em Jesus. Então nesse dia nós devemos pedir a Deus que nos conceda a graça de acreditar em Jesus, de viver o projeto de Jesus, de viver a nossa vida segundo os critérios do Evangelho, que são as palavras de Jesus, o testamento de Jesus, a vida de Jesus. E para que a gente possa experimentar de fato a salvação que Jesus pretende nos trazer. Mateus continua a descrever os acontecimentos da infância à luz das profecias, mas ao contrário do capítulo 1, fechado no quadro do povo judaico, aqui no capítulo 2 se alarga. Então os pagãos são atraídos pela luz de Jesus, que é simbolizado também pela estrela. A nova Sião não é, porém, Jerusalém, mas Belém, a cidade da periferia. Também isso se cumpre nas profecias, conforme se reza lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 1. Né? Esse texto é um exemplo de vocação à fé. Os magos são chamados por meio de uma estrela, único meio à sua disposição. Herodes e os sacerdotes através do testemunho dos magos e das escrituras. Mas a reação dos dois é diferente. Os pagãos acolhem Jesus, ao passo que seu próprio povo, pelo seu próprio povo, simbolizado pelas lideranças, ele é rejeitado. É interessante então a gente pensar o seguinte: Jesus veio para nos salvar, mas diante de Jesus, que postura eu tenho? A postura dos magos, que acolhem e adoram Jesus, ou a postura de Herodes, que recusa, não aceita a salvação e ainda pretende matar o menino Jesus? Que cada um possa pensar na sua vida, pensar no seu coração, se de fato está acolhendo ou não esse projeto de Jesus, a salvação de Deus manifestada em Jesus para a sua vida. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.